Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, assistindo a essa aula. Vamos iniciar uma parte agora introdutória da interceptação dos problemas ortodônticos. Então, antes de falar propriamente, da parte clínica, da abordagem clínica, vamos relembrar alguns conceitos importantes para consolidar a nossa formação a nível de graduação em ortodontia, né? Quando nós atuamos em ortodontia, nós podemos atuar em três níveis. Nós podemos atuar em ortodontia preventiva, em situações mais específicas, por exemplo, executar uma restauração de um dente descido, restabelecendo suas dimensões, mantendo o espaço, é uma ortodontia preventiva, é uma ação ortodôntica preventiva, porque nós estamos impedindo o surgimento de uma maloclusão, né? Então, aí estaremos atuando em ortodontia preventiva. Quando nós atuamos em ortodontia interceptora, nós estamos atuando no indivíduo que está em crescimento e que foi detectado uma situação anormal. Então, temos dois aspectos aqui colocados. Reconhecer a importância de reconhecer uma situação anormal e saber que esse indivíduo está em crescimento e desenvolvimento. Isso significa nós entendermos que modificações estão acontecendo nesse paciente que está crescendo e se desenvolvendo. Então, as coisas não estão definidas. Esse problema ele pode tanto se agravar no segundo momento, né, como ele também pode se autocorrigir em alguns casos. Então, não existe uma definição. Tanto assim que nós não usamos, por exemplo, a classificação de Engel para a dentição mista. Por quê? Porque ainda não existe uma definição se aquele paciente realmente vai ser classe 2, primeira divisão, classe 2, segunda divisão, ou uma classe 3, porque ele ainda está em crescimento. As coisas ainda não se definiram. E quando a gente vai atuar em ortodontia interceptora, é preciso relembrar, é preciso estar sedimentado já um conhecimento acerca do padrão de normalidade do crescimento e desenvolvimento das dentições. Então, eu recomendo que vocês voltem lá, no conteúdo de ortodontia e revisem, os aspectos de normalidade na dentição, decídua, mista e permanente e também os aspectos, as aulas de crescimento e desenvolvimento. É importante que a gente saiba o padrão de normalidade, reconhecer como acontece o desenvolvimento da oclusão, desde o nascimento, período dos roletes gengivais, surgimento dos primeiros dentes descidos, período de troca dos incisivos, né, que a gente sabe que isso inicia aproximadamente a idade cronológica, ela não segue exatamente a idade dentária e a idade esquelética, mas aproximadamente nos indivíduos nós sabemos que, por exemplo, aos 6 anos de idade, irrompem os primeiros molares permanentes, e mais ou menos aí 6 anos e meio, 7 anos, começa a troca dos incisivos descidos pelos incisivos permanentes. Então, aí a gente vai ter esse período aí de dentição mista, com essa troca. Depois a gente tem um período de estabilidade, lembram disso? Um período de estabilidade ali, onde você vai ter incisivos permanentes, canino descido, primeiro e segundo molar descido e primeiro molar permanente. Então, clinicamente, durante aquele período,
é um período de maior estabilidade, né? É um bom período para se fazer as interceptações ali, para se colocar os aparelhos removíveis, porque a gente tem uma estabilidade da oclusão no sentido de troca, né? De esfoliação de dentes e tecidos. Então, a gente vai ter esse período de dentição mista e depois a gente vai ter um segundo período aí quando vai começar a esfoliação dos caninos decíduos, dos primeiros e dos segundos molares decíduos e surgimento dos caninos permanentes, primeiro e segundo pré-molar, até o estabelecimento da dentição permanente completa, tá? Então é importante vocês relembrarem e conhecerem esse processo de crescimento e desenvolvimento aí das dentições para que vocês possam identificar os desvios, os problemas que surgirem durante esse período. Além disso, é importante também conhecer como cresce a face, saber como a face de um bebê se transforma na face de um adulto. Então, diversos processos acontecem ao longo desse período de crescimento e desenvolvimento, processos relacionados a fatores ambientais, né, como os funcionais, a respiração, deglutição, fala, né, e fatores relacionados à hereditariedade. Então, diversos fatores vão acontecendo ao longo desse período para transformar essa face. Então, a face de um adulto não é a face de um bebê maior, magnificada. A face de um adulto é a face de um bebê transformado, né, através de diversos processos que vocês estudaram lá em ortodontia de crescimento e desenvolvimento. E eu sugiro que façam uma, uma revisão disso, tá? Ao final da aula, eu vou colocar algumas referências de bibliografia que vocês podem procurar também para aprofundar esse assunto, tá? Então, dando seguimento, outro aspecto importante também da gente pensar quando a gente vai atuar em ortodontia interceptora é que esses procedimentos, e isso deve ficar claro também para quem está recebendo o tratamento, para o paciente, para a família, é que na ortodontia interceptora, quando a gente atua em ortodontia interceptora, o nosso objetivo não é a resolução completa do problema, mas é sim a redução da gravidade do problema. A gente vai atuar pontualmente naquele problema que surgiu, naquele aspecto que surgiu, né, eliminando, dando uma melhor condição funcional para que esse crescimento possa acontecer mais próximo da normalidade e o paciente chegue a esse período final aí, na início da dentição permanente, ou que ele não precise, né, na melhor das hipóteses, que ele não precise de uma segunda intervenção, mas na grande maioria das vezes a gente vai ter uma segunda intervenção no início da dentadura permanente. Ah, e isso precisa ser muito bem esclarecido para não gerar expectativas na família de que ele está fazendo um tratamento que ele não vai mais precisar de uma segunda. Se eu fizer a ortodontia interceptora, se eu levar meu filho desde cedo pro dentista, pro odontopediatra, ele vai colocar um aparelhinho ali que vai prevenir a formação, prevenir a necessidade de uma segunda intervenção. Isso nem sempre é verdadeiro. Isso nem sempre, aliás, pela experiência, na maioria das vezes, isso não acontece. Tá? Bom, outro aspecto que é importante, que vocês precisam abrir a cabeça, abrir a mente aí para enxergar, né, essa coisa do diagnóstico em ortodontia, que é algo muito interessante, né? Eu sou suspeita para falar, porque é algo que me encanta, né? Essa coisa da individualidade do diagnóstico ortodôntico. Cada paciente é único. Podemos ter maloclusões iguais, mas com aspectos diferentes, né? Então, é importante que vocês pensem, quando vocês estiverem diante de um exame clínico, né, com pacientes com problemas ortodônticos, que vocês saibam identificar se esses problemas são de origem dentária ou se são de origem esquelética. Por quê? Os
Problemas de origem dentária, eles devem ser tratados, eles podem ser tratados através de movimentações dentárias. Então, nós vamos planejar sistemas biomecânicos, que normalmente são aparelhos removíveis, mas também, muitas vezes, aparelhos fixos parciais, que vão aplicar forças com determinados vetores, direções de aplicação de força apropriado para a correção daquele problema e para movimentar dentes. Então, os problemas dentários são tratados através de movimentação dentária. E quando a gente faz a análise facial desses pacientes, a gente vai encontrar um paciente com a face bem equilibrada. Existe um bom equilíbrio de face, né? Terços faciais proporcionais, simetria, né? Bom posicionamento antero-posterior do mento. Então, a gente tem um paciente com a face proporcionada. Já quando os problemas são de ordem esquelética, quando a gente identifica que esses problemas são de ordem esquelética, eles são problemas com grau de complexidade maior, que nem sempre são da alçada do clínico geral, do odontopediatra, com a formação que foi recebida na graduação. Muitas vezes se requer uma formação mais especializada para abordar, mesmo a interceptação desses casos, muitas vezes requer um profissional mais especializado para que o paciente, para que possa ser instituído um tratamento mais adequado durante essa fase de crescimento. E a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, tá? Então, os problemas esqueléticos são tratados através de modificação do crescimento dos ossos da face. Nós não fazemos osso crescer, nós não impedimos osso de crescer, mas nós podemos usar dispositivos biomecânicos ortopédicos que agem sobre o osso para redirecionar esse crescimento em benefício da correção da desarmonia facial esquelética que o paciente apresente. Isso é algo que é da alçada, é preciso um treinamento mais especializado do profissional para fazer, né, para atuar de uma forma segura nesses casos, né? Então, nesses pacientes que têm um problema de ordem esquelética, nós vamos ter uma desarmonia de face, nós vamos identificar uma desarmonia de face, como, por exemplo, nessa paciente, onde nós temos um mento retroposicionado, né, queixinho para trás, a gente tem um aumento do terço inferior de face. Olha como, se a gente pensar aqui, ó, da glabela ao subnasal, do subnasal ao mento, eu tenho um terço inferior de face bastante aumentado. É uma paciente com uma direção de crescimento horizontal, predominância do crescimento no sentido vertical, né? É uma paciente que a gente vê que tem desvios funcionais importantes, respiradora bucal, lábios ressecados, incompetência de lábio. Então, tudo indica que é uma paciente, né, respiradora bucal, então precisa ser encaminhada para o otorrino, né, para o profissional que trata as obstruções de via aérea superior. E a gente não pode atuar em termos ortodontivos, em termos preventivos nessa paciente. Sim, a gente pode atuar, mas a gente pode atuar abordando um problema específico, corrigindo uma mordida cruzada, colocando uma grade para fechar uma mordida, encaminhando essa paciente para o otorrino para eliminar a obstrução, encaminhando para a fonoaudiologia para tratar, né, normalizar essa função, trazer, né, exercícios miofuncionais que podem trazer essa função mais próximo do normal para que ela possa crescer, se desenvolver mais próximo da normalidade. Vai resolver todos os problemas? Provavelmente não, mas vai fazer com que ela chegue no final da dentição mista, início da dentição da dentição permanente, com um aspecto, com uma maloclusão menos severa. Muitas vezes, esse tipo de atuação é o que tira o paciente de uma cirurgia ortognática na fase adulta após cessar o crescimento. Então, essa intervenção é uma intervenção muito importante, né? Da mesma forma que a gente falou daquela paciente
que é retrognata, a gente também pode ter um problema esquelético, a gente também pode examinar a face e verificar um prognatismo mandibular, né? Como é o caso desse paciente que se apresentou para tratamento no nosso ambulatório, um paciente classe 3, né, no jargão ortodôntico, um paciente com prognatismo, com a mandíbula de tamanho avantajado, e quando a gente vai observar, tanto o pai apresenta esse mesmo padrão, né, muito parecido, e a irmãzinha também apresentando também essa tendência de crescimento mandibular. Então, o prognatismo, a classe 3, a gente sabe que é uma maloclusão mais desafiadora e que tem um componente hereditário muito grande. Então, quando a gente tem essa hereditariedade, essa programação, entre aspas, genética desse tamanho de mandíbula, é mais desafiador tratar, né? E requer um olhar mais especializado para tratar esse tipo de problema. Mas assim também, mesmo nesses casos, podemos intervir, desde que isso esteja muito bem esclarecido com os pais, né? Muito bem esclarecido com a família, de que nós estamos fazendo aquela intervenção pontual, né? Outra coisa também que a gente não concorda é com aquele tratamento ortodôntico que inicia aos 5 anos de idade e vai até os 18, 20, ininterruptamente, né? Eu, particularmente, não rezo dessa cartilha, não compartilho dessa filosofia. Eu acho que a interceptação ela deve ser pontual, e o paciente deve ser liberado depois que aquele problema foi resolvido e acompanhado, supervisionado esse crescimento e desenvolvimento até chegar o momento de atuar em ortodontia, a nível de ortodontia corretiva, ok? Então, didaticamente, nós dividimos, só para esclarecer a vocês, a interceptação, isso foi uma divisão didática, a interceptação dos problemas ortodônticos nos problemas intra-arco, que são aqueles problemas relacionados a espaço, irrupção, que foram abordados por professora Tatiana, né? Vocês têm um vídeo aí, e, e em problemas interarcos, que é o que a gente vai enfatizar agora nos próximos vídeos individuais sobre cada assunto, né? Eu vou postar para vocês vídeos individuais sobre cada um desses tipos de problema. Então, esses problemas interarcos são aqueles problemas relacionados não a problemas que afetam somente uma arcada, né? Problemas de irrupção, irrupção ectópica, não, são problemas relacionados à forma como as arcadas ocluem, como as arcadas superior e inferior se relacionam, e também são relacionados com o crescimento dos ossos maxilares. Então, nós vamos ter os problemas verticais, que são aqueles problemas que estão relacionados com a desarmonia no crescimento vertical, como a gente viu o caso daquela paciente, tem um terço inferior de face aumentado, uma tendência, uma desarmonia. Normalmente, as maloclusões relacionadas com os problemas verticais são ou a mordida aberta, quando a gente tem um excesso desse crescimento, ou a sobremordida exagerada, quando você tem uma diminuição, uma redução desse crescimento, né? São padrões de crescimento diferente que varia de um indivíduo para outro, tá? Além dos problemas verticais, nós temos os problemas de ordem transversa, né? Que estão relacionados com as assimetrias de face, né? Os mentos desviados, que podem ter um componente funcional aí, né, de desvio, uma interferência oclusal, desviando essa mandíbula para um lado ou para o outro, e pode também ter um componente esquelético, né? A gente não pode esquecer que a gente pode ter um crescimento, o côndilo é um centro importante de crescimento, e ele pode estar com alguma alteração, pode estar crescendo mais de um lado do que do outro, gerando uma simetria esquelética, né? Isso precisa ser investigado, às vezes até exames específicos, cintilografias, enfim, né? Precisa ser investigado esses problemas de ordem transversa.
Em termos de maloclusão, o que nós vamos estudar, né, a interceptação, a nível de interceptação, seria a mordida cruzada posterior. E a gente tem também os problemas de ordem sagital, anteroposterior, né? Sagital, anteroposterior, que são aqueles problemas relacionados ao posicionamento mandibular no sentido anterior ou posterior, né? Então, a gente vai ter a maloclusão que a gente vai estudar a nível de interceptação é a mordida cruzada anterior, que também pode ter aí seu componente é, funcional de desvio dessa mandíbula para frente, uma interferência na região anterior, e essa mandíbula se desvia para frente, a gente vai estudar isso, ou pode ser também um problema de ordem esquelético. Por isso que é importante a gente é, identificar esses problemas aí, aquilo que a gente falou, se são problemas de ordem dentária, se são problemas de ordem esquelética, o grau de severidade e saber em qual problema atuar, né? Quando é que a gente atua e quando é que a gente deve encaminhar. Então, a família, né, os pais, os responsáveis, eles esperam que o odontopediatra, que o clínico geral, ele não somente trate a doença cárie, né, não somente saiba fazer boas restaurações ou tratar do ponto de vista periodontal, ele espera também, é esperado quem trata, né, quem acompanha crianças, né, mesmo não sendo um especialista em ortodontia, os pais esperam que esse dentista saiba, pelo menos, ao menos, identificar esses problemas e saiba quando deve atuar e quando não deve atuar, né? Aqui a gente falou, né, que os problemas verticais seriam mordida aberta sobre mordida exagerada, os problemas transversos seria a mordida cruzada posterior, eu já me adiantei, já falei, e os problemas anteroposteriores, então pensando sempre na maloclusão, nos três planos do espaço, né, no sentido sagital anteroposterior, no plano sagital a gente teria a mordida cruzada anterior. Então nós vamos estudar individualmente cada um desses problemas, ok? Bom, falei sobre como atuar e o que identificar, né? E quando. Mas o período, um outro aspecto bastante importante e delicado é o período que a gente pode interceptar, pode usar esses recursos que são mais simples. Tanto quando a gente identifica que esses problemas surgiram e que a gente vai atuar a nível de ortodontia interceptora, é preciso que a gente também saiba quando é que a gente deve atuar e quando a gente deve parar, e esse indivíduo deve ir para um especialista, tá? Então, aqui nesse gráfico, tem uma coisa bastante importante, a gente tem um gráfico que retrata aqui o crescimento. Então, a gente tem a idade da criança aumentando do 0 até os 18 anos de idade, nesse período, e aqui a gente tem a taxa de crescimento. Nos primeiros anos de vida, a gente tem uma taxa de crescimento muito grande. Então, do bebê até a criança aí de uns 4, 5 anos, a taxa de crescimento é bastante alta, as mudanças são grandes, né? Então, a quantidade que cresce é bastante, tá? Até que chega num período aí de 4 a 5 anos de idade, quando começa a troca, falando também aí a gente está falando de crescimento de idade esquelética, idade cronológica e idade dentária. Então, em termos de idade cronológica, a gente está aí por volta dos 6 anos de idade, e em termos de idade dentária, a gente vai ter aqui nessa fase a irrupção dos primeiros molares permanentes lá atrás, né, da dentição do arco descido, sem nenhuma perda, né, sem que o paciente tenha perdido nenhum dente, tenha iniciado nenhuma troca de dente descido, né? Normalmente é o que acontece. Isso, lógico, que pode variar. A gente estudou isso, a gente sabe que pode ter uma variação isso de indivíduo para indivíduo, tá? Então, por volta dessa idade, essa normalmente é a idade, antes dos 5, 6 anos de idade, o paciente não tem ainda uma maturidade, mesmo que a gente identifique, em raros casos a gente consegue atuar, né? O paciente não tem ainda uma maturidade para aceitar e para compreender
colaborar num tratamento ortodôntico que é removível, né, com aparelho ortodôntico que é removível, que depende da colaboração. A partir dos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, é o período que a gente começa a atuar. E nessa fase aí, em termos de idade dentária, a gente vai ter aquela fase que a gente falou de estabilidade, que é chamado de período intertransicional. Eu vou ter primeiro os molares permanentes, a troca dos incisivos já aconteceu, então eu tenho incisivos permanentes, e eu vou ter aí canino, primeiro e segundo molar descido em boca. Então, esse é o período melhor, é o período mais assim, apropriado para a intervenção, porque a gente tem uma estabilidade. A gente instala um aparelho e não tem um dente descido que está sustentando esse aparelho esfoliando, né? A gente vai fazer uma expansora, vai fazer uma grade, a gente tem dentes para apoiar durante esse período que vai aí mais ou menos dos 7 até os 11, 12 anos de idade. A partir dessa idade, inicia o surto de crescimento puberal, que é esse chapeuzinho aqui que vocês estão vendo, que é aquele estirão que a criança dá, perde sapato, perde roupa, né? É o período do estirão, é o período do surto de crescimento puberal, é o período em que acontece a maturação sexual, né? Acontece a menarca nas meninas, mais para o final, cessando, diminuindo bastante esse crescimento, né? Então, esse período desse surto de crescimento, naqueles pacientes que a gente viu que tem uma desarmonia de ordem esquelética e que a gente vai precisar de uma atuação ortopédica, né, ou uso de um estrural, ou uso de uma máscara, ou uma intervenção, uma disjunção, uma intervenção mais especializada, é muito importante que esse paciente vá no período certo para o especialista, que a gente não segure esse paciente com um aparelhinho que não vai estar resolvendo o problema dele e ele perder esse time do surto de crescimento, que é nessa época, a época mais apropriada para que a gente possa atuar e usar a biomecânica ortodôntica em benefício da correção da desarmonia esquelética. Muitas vezes a gente consegue tirar um paciente através de um paciente bem colaborador, né, a gente consegue tirar esse paciente da necessidade de um tratamento ortocirúrgico na idade adulta, tá? Então, para finalizar, eu trago aqui o depoimento. Então, são diversas. A atuação em ortodontia interceptora é uma atuação que é devida, pode e deve ser feita pelo clínico geral e pelo odontopediatra, com a formação que ele tem em graduação. Com essa formação que vocês têm, vocês podem um, trazer um benefício enorme para o paciente, né? Então, um exemplo disso, eu trago aqui o depoimento dessa mãe, dessa paciente, de uma paciente lá do ambulatório, né? Depois eu vou mostrar a vocês o caso dela, quando a gente estiver falando aí de mordida aberta, eu vou mostrar o caso da filha dela, tá? E vejam o depoimento dela e vejam que ela se direciona à dupla de alunos que atendeu ela lá no. Então, é uma ligação muito bonita que existe, né, entre vocês e os pacientes e a família. E entre a gente também, que a gente participa e a gente coruja também né, a gente está ali supervisionando e fica muito ficamos muito orgulhosos, né, e orgulhosas dessa atuação de vocês. Vejam aí. Conte aí, para Felipe e Paula. Pode? Pode. Oi, Felipe. Oi, Paula. Gente, não tenho como agradecer a vocês, só Deus mesmo, sabe? Para dar, assim, a vocês tudo em dobro, porque, assim, a diferença que vocês fizeram na vida da minha filha, e está fazendo até hoje, só vocês mesmo, como profissionais mesmo. Porque, assim, hoje ela não chupa mais o dedo, hoje ela está mais independente, não está nervosa, está respirando bem, está dormindo as noites dela fazendo mais longa. E assim, o dedo agora criou carninha, não está mais seco e torto, os dentinhos não estão mais tortos, está lindo, está com um sorrisinho que o dentinho está descendo, tudo juntinho.
Gente, assim, ela tá muito feliz, não tem mais baba no travesseiro nem na cama, acabou essa agonia, e sem contar que ela tá se sentindo mais segura, sabe? Só Deus mesmo e vocês mesmo para poder, assim, sabe? Para compensar, porque eu, de verdade, só gratidão. Muito obrigada, viu? E, ó, gratiluz para vocês. Então, pessoal, até as próximas aulas, né? E gratiluz para todos. Beijo grande.